Coisa que eu vou ensinar são técnicas de networking, que eu acredito que vai ser fundamental tanto para vocês que estão aqui dentro do grupo, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui serve para vocês fazerem parceiros aqui dentro do grupo, principalmente, quanto para vocês fazerem fora. O quarto ensinamento, qual é o caminho que o peixe irá percorrer? Isso daqui, vou estar falando mais para frente. 8, que é o bônus, tipos de cliente, que existem 3 tipos de cliente, e eu vou estar falando aqui para vocês. Agora vem a parte que eu vou mostrar um pouco dos cases. Como eu não estou falando aqui de questão de marketing, então eu vou mostrar algumas pessoas que são meus amigos e eu tirei foto. Peraí. Quem sou eu? Igual eu falei. Meu nome é Vinícius Fernandes, eu tenho 20 anos. Já fiz, se for contar todos os projetos que eu participo, eu tenho uma aceleradora digital, e se for contar todos os projetos que eu participo, foram 9 dígitos de faturamento. Isso decorre muito por conta dos lançamentos imobiliários que eu já participei. De infoproduto foi em média 7 a 8 dígitos e negócio local varia. A gente tem negócio que fatura 60 mil por dia, que a gente atende. Então, alguns dígitos aí. Eu comecei no digital, mais específico, como gestor de tráfego, e depois eu fui adquirindo outras habilidades que eu senti que era minha necessidade. Mas meu primeiro dinheiro no digital foi com 14 anos, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, eu me considero uma pessoa bem... Hoje, eu sou introvertido, porém eu não sou tímido. Tem essa diferença. Eu também gosto do que eu faço, gosto de trabalhar, que tem muita diferença. As pessoas acham que quem você é, quem é teu trabalho, mas não, é a tua personalidade. Aqui, deixa eu mostrar. Viajando simplesmente por confiar que tudo ia dar certo. E graças a Deus deu certo até hoje. Então, em uma palavra que me define, é otimista. Essa pessoazinha aqui sou eu, com 14 anos, eu parecia um cracudo. Eu ganhei meu primeiro dinheiro na internet com 14 anos. Eu era extremamente tímido. Eu era viciado em videogame e não pegava ninguém. Não pegava ninguém. Aí a minha solução foi... Eu jogava Minecraft, alguma coisa assim na época, e eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, então eu comecei com criptomoedas, com 14 anos. Eu fazia pay to click lá, um sitezinho de pay to click, e ia em cassino de criptomoeda multiplicar aquele dinheiro. Agora, alguns cases aqui que eu conheço. Por parte. Paulo Vieira, já conheci ele é do mesmo ciclo social que eu. Quem conhece esse daqui é o Mike Santos, o Fernando Fornia. O Mike, foi graças a ele que ele virou sócio comigo na MRV, então graças a ele que eu atendi a MRV. Aí aqui, de uma pessoa extremamente tímida, que tinha 14 anos, aqui tava com a galera do digital bebendo champanhe aqui. Aí, ó. Todo mundo, vai. Aí, só para vocês provar aqui, esse dia foi o dia que eu conheci a pessoa que eu comprei o primeiro curso, que foi o Tomé, num curso de desenvolvimento pessoal de um amigo meu. Tranquilo, vai ter a gravação aqui. O Tomé, eu me conectei com ele e eu vou explicar para vocês mais para frente como você se conectar com gente famosa sem que você perca a percepção de valor sobre elas, sobre essas pessoas, no caso. Aqui, ó, uma Black Belt que eu fiz o lançamento dela, que é a Lídia, quem é da turma do Paulo Vieira conhece. Vinícius Zareb, também foi outra pessoa que eu lancei, o Brian conhece. Aqui o Gusta, que também é outra pessoa, é um amigo, ele também faz drop, infoproduto. Esse daqui é o filho do Paulo Vieira, também. Perdão, filho do Paulo Vieira não, viajei. Filho do sócio do Paulo Vieira, ele tem algumas febracis. Eu já fiz o método CIS, então acabei que eu sou desse ciclo mais de desenvolvimento pessoal.
de eu chegar dos 14 anos até isso daqui foi uma jornada, e eu vou estar mostrando essa jornada aqui para vocês. Em 2021 eu fui para Florianópolis. 5 dias antes de eu ir para Florianópolis, eu perdi meu cartão e eu fui para Florianópolis com R$ 1.200 no bolso. Eu falando bem aqui, ó, dia 30 de janeiro de 2021, que eu iria viver de fé, eu não sabia como eu iria fazer. Uma pessoa tímida, que não conhecia ninguém e que ia para uma cidade aonde não conhecia ninguém e eu não tinha fonte de renda na época. Eu ainda não tinha cliente. Eu tinha um conhecimento, porque eu era sócio de uma empresa com meu irmão, acabou que a gente brigou por problemas pessoais, eu saí de lá por orgulho, eu só tinha um dinheiro guardado, eu não quis pegar nada, e eu ainda perdi meu cartão 5 dias antes da viagem. E não tinha internet bank nem nada, eu tinha que ou cancelar a viagem para recuperar, para pegar o meu dinheiro, ou ir só com o dinheiro que eu tinha no bolso. Eu decidi ir com o dinheiro que eu tinha no bolso, R$ 1.200. Eu cheguei lá em Floripa, morei em hostel, dividi quarto com 4 pessoas. Com uma pessoa tímida, o que que ela tinha que fazer? Eu lembro que na época eu fui pro Café Cultura, eu paguei R$ 700 de hostel, sobre R$ 500, e uma pessoa falou, tem um Café Cultura lá que as pessoas normalmente elas pegam e ficam trabalhando lá com digital. Eu falei, cara, eu vou atrás de pessoas que vão me apresentar novos clientes. Esse foi meu pensamento. E foi isso que eu fiz. No segundo dia que eu fui lá, eu conheci meu primeiro parceiro estratégico, que é esse guri aqui, que é meu amigo até hoje, o Murilo. Isso daqui foi dia 10 de fevereiro já, isso daqui eu já estava lá. Eu conheci o Murilo, que foi meu primeiro parceiro estratégico lá em Floripa, no Café Cultura, da Lagoa da Conceição. Como eu conheci ele? Tinha uma menina que estava toda hora olhando para mim e eu estava olhando para ela. Vou dar esse exemplo, eu estou dando muito exemplo sobre isso, porque tem mais homem e vocês vão entender mais para frente. Mas eu era extremamente tímido e eu não chegava em nenhuma menina. Homem eu já tinha mais facilidade porque eu não tinha interesse. Então, tipo, o que que aconteceu? Ele chegou nessa menina e na hora ele se mostrando lá pra menina, ele falou, eu sou dono de uma startup e tal, e eu também tenho uma agência de lançamento com meu sócio que tá aqui do lado. Na hora que eu escutei isso, eu fui lá com o sócio dele e falei, oi, tudo bem? Desculpa te incomodar e tal, mas eu já tenho experiência com tráfego. Atualmente eu estou sem nenhum cliente, mas eu tenho alguns cases de imobiliária, que a gente tinha uma imobiliária, eu e meu irmão. E a gente já tinha alguns cases porque era mais de um ano rodando tráfego lá, mas era só dentro da empresa, que eu era sócio de lá. E eu falei com eles, a gente virou amigo em questão de uma semana, eu fechei uma porcentagem com ele e ele me apresentou 5 clientes. 5 clientes fecharam nessa semana, que me pagavam R$ 300. No final desse mês, eu já estava com 9 clientes de indicação dele, porque ele tinha uma startup que era para delivery, e todos os clientes que eram software de delivery, ele me indicou meu serviço e eu dei 40% para ele. Então, de uma pessoa que não tinha nada, nem fonte de renda, para 9 clientes de R$ 300 era muita coisa. Inclusive, ainda fiquei rodando tráfego para a IAP, que era a startup dele. E ela me pagava R$ 250 na época. Pra mim era ótimo. Era o que eu tinha para sobreviver. Antes de continuar, agora vem a parte. Eu quero saber quem são vocês. A galera que está me assistindo aqui é mais iniciante ou já é mais avançado, intermediário? O que vocês trabalham? Pode falar aí no chat. Ficar aguardando aí o pessoal falar. Legal, o Conrado é iniciante. Melhor definir cada categoria. Roda para alguns clientes faz 3 anos. É mais como você se considera. Ao meu ver, é como você se considera muito melhor. Tinha um sócio com a visão, mas não se alinhou. Legal. Tem mais intermediário, iniciante, avançado, legal. Marcos, eu sei que ele é avançado. Não, maravilha. Maravilha, então.
Olha, para a galera que está começando, isso daqui é específico para a galera que está começando, porque ao meu ver, isso é muito importante que eu vou passar para vocês. Gente, para a galera que está iniciando, vocês têm que focar em duas coisas. Duas coisas. Adquirir experiência e adquirir case de sucesso. Adquirir experiência, não é o que eu quero falar aqui. Muita gente pensa que está iniciando e já vai começar a ficar milionário rápido. E às vezes acaba perdendo muita oportunidade de aprender ou de adquirir case simplesmente porque não aceita ou não aceita ganhar pouco ou acha que simplesmente acaba ficando superestimando e fica se superestimando e acha que vai ficar milionário rápido. Então, ao meu ver, é muito mais fácil você começar trabalhando com alguém ou com alguns clientes, não se importando muito com o quanto que você vai ganhar, mas sim adquirir experiência. Adquirir experiência e adquirir o case de sucesso, que foi isso que eu fiz no início. Por exemplo, isso daqui provavelmente a maioria não está vendo, mas é um print do dia 26 de fevereiro de 2021, que foi quando eu estava em Floripa. Eu tinha uma cliente, minha primeira cliente que eu fechei foi um e-commerce de roupa que me pagava R$ 300 por mês. Ela faturava 35 mil por mês. No primeiro mês, eu fiz ela faturar 52 mil, ou seja, em janeiro ela faturou 35 mil, em final de fevereiro ela faturou 52, 53 mil, 54 mil, se eu não me engano, na época, que esse print está 2 dias desatualizado. Então, eu era uma pessoa zero que não tinha como mostrar, porque a imobiliária não tem como mostrar case, e agora eu tinha um case para mostrar na tela do meu computador e na minha BM, falar, olha aqui, ó, fiz uma empresa faturar 50 mil. Simplesmente porque eu não me importei com quanto eu ia ganhar, eu me importei em case, que eu sabia que ela não ia me pagar com valor monetário, mas ela iria fazer eu fechar mais clientes. Foi isso que eu fiz. No meu segundo mês com ela em março, ela faturou 74 mil. Em abril, ela faturou 104 mil. Eu consegui escalar um e-commerce que faturava em janeiro 35 mil para 6 dígitos mês em 2, 3 meses. Em 3 meses. Aí foi quando a minha primeira cliente que me pagava R$ 300, ela começou a me pagar R$ 2.000 por mês. E logo depois ela me pagava um fixo mais uma porcentagem. Ela virou a cliente que mais me pagava porque eu fiz ela faturar múltiplos 6 dígitos. Legal. Agora, para quem já está no game, continua assistindo a apresentação que agora vocês vão ter muitos insights legais para vocês aplicarem. Aqui, o primeiro ensinamento. Quem é seu peixe? Eu quis usar essa nomenclatura para não estragar a apresentação, mas muita gente já conhece. Também conhecido como persona. Ou seja, quem é a sua persona? Eu tô gravando, Alexandre, eu tô gravando. Gente, isso daqui é muito importante para tudo que vocês forem fazer. Tanto para quando vocês forem se conectar com uma pessoa, quanto para vocês rodarem um infoproduto. Quem é a pessoa que vocês querem se conectar? Por exemplo, eu sei muito bem quem é a minha persona ideal, qual é a idade média dela. Eu sei que o meu público, que eu me conecto mais, são empresários homens. A maioria das pessoas já teve alguma frustração na infância, alguma coisa do tipo. E a maioria dos homens tem problema com mulheres, na adolescência principalmente. Então, principalmente, eu tô pegando, e por isso que eu falei lá no início da minha história, para gerar conexão com os homens principalmente, que seria meu público-alvo. Gerar conexão com vocês falando, tipo, eu já fui tímido, eu não pegava ninguém, eu demorei muito tempo para pegar alguém porque eu tinha medo de chegar nas meninas, tinha medo de ser rejeitado. Então, quando você conhece muito bem a sua persona, é muito mais fácil de você falar algum conteúdo, algum assunto que essa pessoa gosta e falar alguma coisa, alguma parte da história que conecta com vocês. Por exemplo, eu sou nômade digital desde que eu comecei na internet, desde fevereiro de 2021. Quando eu conto a minha história para certas pessoas, isso conecta. Por exemplo, eu contei minha história porque isso conecta com muita gente que está aqui.
Automaticamente, isso vai fazer com que vocês tenham mais familiaridade comigo e que vocês consigam ter mais empatia comigo, a gente consiga se conectar. Muita gente veio me seguir no Instagram porque eu contei uma parte da minha história na primeira call que eu participei. É basicamente isso. Primeiro ensinamento: conheça muito bem quem é a sua persona, idade média, comportamentos, interesses que essa pessoa tem, dores que ela já passou, desejos que ela quer alcançar, entendeu? Um empresário? Qual o tipo de empresa que você quer atingir? Qual donos de empresa, principalmente? Porque quando você quer fechar um novo cliente, você não está fechando uma empresa, você está fechando com... É um CNPJ, mas por trás de todo CNPJ tem um CPF. E para você fechar, muitas das vezes você tem que se conectar com a pessoa que você está fazendo a reunião. Então fica a dica para vocês. Um bônus que eu vou dar aqui é uma documentação completa de como você vai fazer a sua persona. Isso serve muito mais para infoproduto, para quem já tem infoproduto, drop, o que for. Mas eu utilizei alguns conceitos de marketing que eu identifiquei, que eu uso muito no meu dia a dia, que eu utilizo de maneira intencional. Segundo ensinamento: onde encontrar seu peixe? Que isso daqui é algo muito interessante. Esse conceito se chama Dream 100. Vocês não estão vendo aqui provavelmente a foto, mas eu coloquei duas pessoas aqui. Esse conceito foi criado por um marketer americano chamado Chad Holmes. Depois vocês pesquisam se vocês quiserem. Ele criou esse conceito justamente para você identificar quais são os 100 lugares onde a sua persona está. Isso daí eu vou desmistificar mais para frente. Eu vou... Dream 100. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e vou compartilhar para ver se volta a compartilhar aqui. Um momentinho. Outra pessoa que fala muito desse conceito se chama Russell Brunson. Provavelmente muita pessoa conhece. Quem não conhece, ele é o dono da ClickFunnels. E isso, Dream 100. Exatamente, Gustavo. Agora, ele é dono da ClickFunnels. Ele fazia $1 milhão por mês em 1999. Ele é a pessoa que propagou principalmente tudo sobre funis de venda. Vale muito a pena vocês estudarem, porque todo mundo que é grande no digital estuda lá fora e traz aqui para o Brasil. Aí aqui tem um outro slide, eu não sei se vocês estão vendo agora, mas é basicamente você saber onde a sua persona está, de maneira online. E o que isso é de maneira mais prática? Saber quais Instagrams a tua persona segue, saber quais Instagrams a tua persona segue, quais os newsletters que a tua persona fica olhando, quais grupos de Facebook elas estão, quais fóruns elas estão, comunidades que elas estão. Por exemplo, muita gente entrou aqui na comunidade do Eduardo Borges, e essa comunidade tem muita gente qualificada. Automaticamente a minha persona e meus parceiros de negócio, que futuramente eu vou fechar, seja para prestação de serviço ou para a sociedade, o que for, tá aqui dentro também. É um dos lugares que você pode estar encontrando parceiros de negócio. Canais do YouTube também, desmistificando essa parte online. Utilizando isso mais para a parte prática. Vamos supor que você tenha o Joãozinho e vamos colocar o Eduardo Borges. A persona de vocês está lá no Instagram do Eduardo Borges. Você pode fazer uma parceria de uma live com ele. Todo mundo que assistir a live vai vir aquele público para você. Automaticamente, isso eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da persona, do network. Mas quando você indica uma pessoa, a autoridade daquela pessoa, ela vai para você. Porque a gente é responsável por quem a gente indica no ciclo. Então, se eu indiquei o Kenji aqui, e para uma pessoa que confia em mim, automaticamente ela vai ter uma baixa barreira de entrada. Muito bem, fechou um negócio ali. Eu também já fechei 2 negócios.
um negócio que eu não posso falar que é uma empresa que a gente fechou um contrato de confidencialidade, mas é uma empresa muito grande. Isso daí é da maneira online. Seja para fazer uma live com a pessoa ou comprar um post no Instagram ou o que for. Você pode ver como você vai fazer com a pessoa, já que a tua persona está lá dentro daquele Instagram, perfil, o que for. De maneira offline, que é o que eu utilizei muito. Onde a minha persona se encontra? Pode ser em cafés, Starbucks principalmente, hotéis, que eu já me hospedei em hotéis, eu conheci muita gente, inclusive gente que é cliente hoje, eventos, lugares onde normalmente as pessoas do digital ou qualquer pessoa que vocês querem se conectar e vocês querem adquirir parceiros estratégicos, sócios ou clientes estão, países também. É muito bom porque países, principalmente lá fora, quem tem essa familiaridade de viajar, sabe que quando você encontra um brasileiro em um local, seja numa festa, seja em um país, a pessoa automaticamente ela já vai te ver como igual. E como lá fora é mais difícil de encontrar brasileiro, a probabilidade de vocês se conectarem é muito maior. Muito bem. Galera, tudo fazendo parceiro estratégico. Ó, por exemplo, vocês não vão ver, mas eu coloquei um vídeo, coloquei duas fotos aqui. Uma das fotos foi uma mansão que eu morei em BH, no meu terceiro mês do digital. Lembra que eu fui para Floripa Quebrado? E em abril ou maio, algo assim, de 2021, um amigo meu me chamou para me morar nessa mansão. Em janeiro eu estava quebrado, em fevereiro eu estava quebrado, estava sem nenhum cliente, nenhuma fonte de renda. Em março eu estava ganhando 5 mil por mês. Meu amigo me chamou para eu morar nessa mansão. Na época, essa mansão era só escutando aqui. Não, depois eu vou falar do vídeo. Meu amigo me chamou para morar nessa mansão e tem um conceito que eu aprendi com Ryan Santos, que foi pagar para um jogo que ainda não é teu. Quando eu fui morar nessa mansão, eu tinha que pagar 3.500 de aluguel. Eu ganhava 5 mil por mês. E eu simplesmente falei, cara, lembra que uma palavra que me identifico é otimista? Tudo que eu penso na minha vida, eu já penso que vai dar certo. Eu já penso que vai dar certo. E eu fui pra essa mansão falando, caralho, eu vou pra essa mansão, vou conhecer a galera do digital e vou fazer essa porra dar certo. Fui com esse pensamento otimista. Porque a galera que me chamou lá foi o Taylor, o Taylor não, o Tyron, que eu tenho um monte de amigo hoje que eu saio trocando o nome. O Tyron me chamou pra morar lá e ele é o videomaker do Ryan Santos e ele conhece a galera do digital. E tava no meio de uma pandemia. Vocês não estão conseguindo ver aqui, mas isso era uma mansão de 3 metros quadrados, ou de 3 metros quadrados já, de 3 andares e 800 metros quadrados de área. Eu fui pra lá, eu falei, vou pagar pra essa porra e vou fazer isso dar certo. No final desse mês que eu paguei, e eu fui pra lá com R$ 1.500, eu já tava ganhando 10 mil por mês. Foi lá que eu conheci o Ryan Santos, conheci a galera do digital, porque a galera ia lá pra casa, e detalhe, era no meio de uma pandemia, a galera não conseguia fazer festa, o pessoal ia fazer festa lá em casa. Então eu conheci Mustache, conheci uma galerinha famosa no digital lá. Graças a esse pensamento otimista de falar, não, eu acho que você está falando da mansão do Lucas Acre. Eu acho que já até não existe mais, da Sim Network. Não sei se você está falando dela. Mas não, foi outra mansão. A gente morava lá em Pampulha. Mas só morava 4 pessoas lá, não morava mais que isso. O pessoal ia para lá para fazer festa, ou então para resolver negócio de trabalho com o Tyro, ou ia lá, de vez em quando eu acabei conhecendo a galera. Simplesmente por estar com essa maneira de pensar otimista e falar, cara, vou pagar para um jogo que ainda não é meu. E foi isso que eu fiz. Outro lugar aqui é um evento também da Elaine Orives. Eu não sei se a galera que conhece a Elaine Orives, mas ela fala muito sobre questão de frequência, essas coisas. Massa, você trampou com ela, legal. Eu conheci ela através do Vini Zareb, que ele é muito amigo dela, e eu trabalhava com o Vini Zareb, cuidava do lançamento dele.
Então eu acabei conhecendo ela, já saí com a Júlia também, que é a filha dela, a gente saiu para sushi, algumas coisas. E o evento dela, homens principalmente, eu vou estar usando homens, e a minha namorada tá escutando, então tô avisando porque ela vai ficar falando. Mas lá o evento da Elaine Orives é um ótimo lugar para quem quer fazer network feminino, principalmente. Quem quer, porque lá tem muita mulher. Quem quiser conhecer mulher, eu aconselho ir para lá. Por exemplo, nessa foto aqui que vocês não estão vendo, só tem mulher. Que também são mentoradas do Vinícius Areb e me conheciam, a gente acabou se conectando. Mas fica a dica, homens do grupo. O outro aqui é um vídeo do Mastermind do Areb, que lá foi onde eu conheci outra pessoa, tipo Ana Diamante, que é a sócia do Guilherme Benchimol, da XP. Conheci também o filho do dono do Paulo Vieira. E detalhe, quando você está em um ambiente onde tem uma barreira de entrada, por exemplo, aqui, todo mundo pagou R$ 1.200 aqui nesse grupo. A taxa como é que eu posso falar, de barreira aqui dentro entre as pessoas do grupo é muito baixa. Por quê? Todo mundo pagou para entrar aqui. Todo mundo pagou para entrar aqui. Isso serve a mesma coisa para mastermind, para evento, para balada, o que for. Por exemplo, se você está numa balada que todo mundo paga R$ 600, mesmo que na época você nem tinha condições de pagar, só o fato de você estar lá, todo mundo acha que você tem a mesma quantidade de dinheiro, ou tem a mesma quantidade de dinheiro, ou tem o mesmo resultado que todo mundo. Então, todo mundo aqui que pagou os R$ 1.200 para o Eduardo Borges, ou R$ 1.000, tá no mesmo nível. A barreira de entrada é menor, entendeu? Entre o pessoal do grupo. O pessoal do grupo, entendeu? Isso daí é algo bem importante, principalmente se vocês querem se conectar e o nível de pessoas que vocês querem se conectar. Porque como todo mundo pagou aqui, então todo mundo conversa aqui meio que já próximo. Se talvez a gente estivesse se conhecendo num evento onde ninguém pagou, quem fatura mais iria ficar mais na rodinha de quem fatura mais, e quem fatura menos não iria se conectar tanto com a galera que fatura mais. Porque isso daí é algo bem importante de se falar. A galera que fatura no digital e que vai para evento não fica assistindo palestra e geralmente vai para lá para rever os amigos, então fica num ciclozinho ou fumando ou bebendo lá fora e depois vai sair para alguma festa ou vai sair para algum restaurante. Eu sei porque foi assim que eu utilizei do meu network para conhecer outras pessoas também. Terceiro ensinamento. Qual é a isca que você vai utilizar? Ou também conhecido como, no mundo da copy, mecanismo único. O que é o mecanismo único? O mecanismo único é o que te diferencia das outras pessoas. É o que vai dar uma esperança para isso, já levando mais pro lado da copy, é o que vai dar esperança para tua persona. No meu caso, que eu entendo no mundo offline, que eu mais faço network hoje, o que me diferencia das outras pessoas pode ser network. Vou dar um exemplo de network. Quando eu fui me conectar com o Tomé, por exemplo, a gente estava no mesmo ambiente, num curso de desenvolvimento pessoal de um amigo nosso, que é o Rafael. Ele é meu amigo e ele é amigo do Tomé, mas eu e o Tomé a gente não era amigo. A gente estava lá, então automaticamente, lembra aquilo que eu falei, tá no mesmo ambiente, vocês faturam igual. Eu não cheguei com ele falando, isso daí eu também vou explicar mais na parte de networking, mas só falando aqui para vocês entenderem como eu utilizo meu network. O Tomé, ele tem uma locadora de carro. Eu não sei, muita gente não sabe, mas além daquela empresa lá de investimento, ele tem uma locadora de carro. O meu cunhado, ele tem uma das maiores locadoras de carro do norte, ele tem 1.500 carros alugados. E eu simplesmente cheguei com ele, fingi que nem conhecia ele, era uma pessoa normal para mim, cheguei perguntando, oi fulano, qual é o seu nome e tal, foi na hora de fazer um exercício, ele falou Tomé e tal, sendo que ele foi a pessoa que eu comprei o curso. Mas até chegar nesse ponto eu queimei muito network, vocês vão entender mais pra frente. Aí ele falou, eu tô com uma locadora de carro, atualmente eu tenho 6 carros e tal. Eu falei, que legal, se tu quiser eu te apresento meu cunhado, um familiar meu, ele tem 1.500 carros alugados. E ele pode te ajudar nos processos, o que for. Na hora cheguei gerando valor para ele, não pedi nada em troca, nem nada. Ele chegou, ele me segue no Instagram, vocês podem lá ver, o Tomé, ele me segue.
E, e ele me pediu para seguir no Instagram e a gente trocou o WhatsApp na hora. Porque eu utilizei meu network. Qual era o meu diferencial que eu poderia me conectar com aquela pessoa? Meu network. Nem todo mundo conhece uma pessoa que é dono de uma locadora de carro que tem 1.800 carros alugados. Segundo, resultado. Você pode se conectar e você pode usar esse mecanismo único. Que te diferencia é o teu resultado. Por exemplo, dependendo de qual pessoa que eu estou conversando, eu vou falar uma coisa que faz sentido para cada pessoa. Por exemplo, eu fui sócio de uma empresa, a gente acabou rompendo por questões pessoais, mas durante um ano e pouco eu fui sócio de uma empresa de 2021, final de 2021 até 2022, eu fui sócio de uma empresa que a gente vendia em 40 países infoproduto. Então isso é um puta diferencial, e principalmente na época que ninguém vendia em 40 países. E a gente já vendia com checkout próprio, tudo isso. Então quando eu falo isso daí, já é um diferencial. Opa, ninguém tem isso daqui, ninguém fez isso. Outro diferencial que eu utilizo, já fiz lançamento para MRV de 9 dígitos. Quase ninguém trabalhou em multinacional, muito menos fazer um lançamento de 9 dígitos. Gerenciei e-commerce que a gente fez múltiplos 8 dígitos. Outro diferencial, dependendo de quem eu vou me conectar, quem é meu potencial cliente que está lá na roda, eu falo de alguma coisa diferente porque eu tenho alguns cases diferentes. Não, eu não pesquiso da pessoa antes. Eu geralmente ouço o que a pessoa está falando. Todo lugar que eu vou, eu falo menos e ouço mais. Eu ouço o que as pessoas estão falando. Chego perguntando, o que você faz? A não ser quando é uma pessoa famosa, que eu já sei o que ela faz e como é que eu vou me conectar com ela, como foi o caso do Tomé. Entendeu? O dele eu já sabia quem ele era. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, para vocês entenderem como eu me conectei com algumas pessoas famosas. E inclusive o Eduardo fala muito sobre isso. Outra coisa que eu também utilizo muito, meu lifestyle. Para quem me segue no Instagram, e teve uma galerinha que falou que ia ver essa live por conta que me segue no meu Instagram. Segue meu lifestyle no meu Instagram. No meu Instagram, eu posto muito comida, posto viagem, às vezes posto pessoa, tipo, famosa que eu tô. Eu posto muito isso e eu como em restaurante praticamente todo dia, de manhã e tarde. Automaticamente, quando as pessoas veem isso, tanto meus potenciais clientes quanto umas pessoas que querem me conectar, as pessoas elas querem ter minha vida. E quem é meu potencial cliente sabe que eu dou resultado. Por quê? Se eu tenho um MacBook, se eu tenho... Isso daqui também vou falar mais em network, mas complementando o assunto. Se eu tenho um MacBook, se eu saio todo dia para restaurante, como fora, gasto, sei lá, 200, 300 reais por dia em comida, que for. Automaticamente, o que isso mostra? Autoridade através do lifestyle. Como? Se ele tem dinheiro para estar bancando uma vida dessa, a empresa dele tem que dar resultado para as pessoas. Porque se ele não estivesse dando resultado, ele não estaria com dinheiro. Lembrando que isso é uma coisa empírica minha, todos esses ensinamentos foi ao longo que eu aprendi 2 anos viajando, tá bom? 2 anos como nômade digital. E foi algo que eu testei que no meu Instagram deu muito certo. Tô mostrando aqui um case de uma foto aqui de um restaurante com um cliente meu que pagou minha passagem para ir lá para Floripa. E esse, inclusive, a parceria estratégica que eu fiz foi... Eu tinha uma pessoa do grupo que tem um produto exclusivo e o meu cliente é referência no mercado que ele atua. Então, essa pessoa quer inserir esse produto no mercado. Então, eu conectei os dois e ganhei uma porcentagem do negócio que eu vou ganhar de recorrência por assinar o contrato e o meu cliente vai vender essa solução para Brasil, América Latina, África e a Europa. Aí, lembra o negócio que eu te falei sobre network. Vocês podem estar utilizando isso ao favor de vocês. Eu utilizo isso para ganhar dinheiro hoje. No começo eu utilizava muito só para me conectar com as pessoas que eu queria me conectar. Então fica a dica, quem quiser conectar também. Não necessariamente você pode ganhar dinheiro só se conectando 2 pessoas. Foi com o meu caso. E essa pessoa também, ela é mentorada do Areb. O Areb me chamou para eu dar uma mentoria, uma call, assim como eu estou dando para vocês. E depois essa pessoa chegou e me falou, preciso do teu serviço. Eu, beleza. Gerei valor para elas, igual eu estou gerando valor para vocês. Depois ela veio,
tem gatilho de reciprocidade que se chama disso. Então ela pegou, depois veio me seguir no Instagram, acompanhou meu lifestyle 2, 3 meses e fechou o negócio comigo. Ele é meu cliente hoje há 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E agora, esse mês, quando eu estava até lá com o Edu, eu aproveitei quando eu fui no jantar com o Eduardo Borges para resolver esse trâmite e assinar esses contratos que a gente tinha que assinar. Enfim, até aqui tá tranquilo, vocês conseguiram entender, dúvida, alguma coisa do tipo. Agora eu vou entrar na parte de técnicas de network. Antes de entrar, eu quero saber se até aqui ficou fácil a explicação, entendimento, todos os exemplos. Tá fazendo sentido para vocês? Beleza, tranquilo. Maravilha. Maravilha, então. Agora vem a parte de técnicas de network, então. Principalmente, quem quer se conectar, vamos supor, com o Ryan, uma pessoa famosa, o Eduardo Borges. O Eduardo Borges, eu pequei um pouco nisso, porque tipo, era uma pessoa que ele é do meu ciclo social. Hoje eu tenho um network, então, igual eu falei, tipo, se eu não conheço a pessoa, eu tô a uma mão de conhecer ela. O Eduardo Borges, eu tenho muitos amigos em comum com ele, mas eu nunca tinha conhecido com ele. Aproveitei que era a oportunidade, era a única pessoa que eu literalmente acompanho e queria conhecer. O resto eu nem ligo, conheci por acaso, mas eu não acompanho o pessoal no digital. Enfim, mas essas técnicas, pelo menos as 4 primeiras técnicas que eu vou falar aqui, é para quem quer conhecer alguém que já é famoso no digital ou o que for, e você quer se conectar com aquela pessoa. Como você se diferenciar das outras pessoas e ela não te vê como um fã. Como um fã que... Isso é inconsciente, galera. Eu percebi que isso é muito inconsciente da galera. Não é porque elas querem, mas o nosso cérebro, ele foi feito para economizar energia. A gente identifica alguns padrões. Conforme os padrões, de maneira inconsciente, a gente já toma uma decisão rápida. Entendeu? Então, se a pessoa te vê que você tem esses certos comportamentos com ela, ela já vai te enquadrar como se fosse um fã, um mentorado, como se fosse isso. Primeira técnica, jamais chegar pedindo alguma coisa. Jamais chega pedindo alguma coisa. Sempre chega agregando valor para qualquer pessoa que você vai se conectar. Exato, principalmente foto, que é o que eu coloquei aqui. Terceira pilar, foto. Essas pessoas que eu mostrei aqui na apresentação, que eu tirei foto, são pessoas que depois de 1, 2 meses que eu já conhecia a galera, fiz negócio que for, aí eu pedi foto. Aí eu postei no feed pra gerar autoridade pra mim. Antes disso eu não pedi foto porque eu queria me conectar com essas pessoas. Mas jamais chega pedindo alguma coisa. Por exemplo, eu vou chegar com o Marcos aqui. Marcos, me ensina aqui a parada de cripto, não sei o que, me indica um cliente, alguma coisa do tipo. Jamais vou chegar assim com o Marcos. Eu sempre vou ver o que a galera tá precisando no grupo, que foi o que principalmente aconteceu comigo. Para eu fechar essa parceria estratégica, que a gente fez contrato, tudo, eu tava falando lá no grupo com a galera, acabou que eu tava com uma dúvida de fazer spam, e o carinha falou, trabalho com spam e tal, faz assim, assim, assado e tal. Aí eu peguei e falei, aí ele perguntou, você trabalha com o quê? Eu falei o nicho que a gente trabalha, e ele falou, o mesmo que o meu. Na hora eu falei, meu cliente é dono de uma das maiores empresas que tem do Brasil, ele conhece todo o Brasil, e a gente tem um banco de dados muito grande, porque ele também tem uma outra empresa que ele presta suporte para uma empresa muito grande aqui no Brasil. Tô falando assim porque eu não posso deixar nada gravado. Falei, se tu quiser dá pra gente trocar uma ideia, passar banco de dados e tal. Enfim, gerei valor pra pessoa, nunca cheguei pedindo nada. Ele falou, bora trocar uma ideia. Foi lá, já cheguei gerando valor, nunca pedindo nada. Então, gente, sempre chegue gerando valor para outras pessoas. Sempre chegue. E isso, você pode chegar pedindo uma coisa desde que essa coisa que você vai pedir vai beneficiar a pessoa que você também pediu alguma coisa. Por exemplo, como foi meu caso, essa semana eu estava na Starbucks e eu
tava escutando lá a conversa, que eu fico escutando a conversa de todo mundo e tudo que eu falo para vocês eu aplico até hoje. Eu fico vendo onde é que eu posso agregar valor. Tem uma outra parceria estratégica aqui que eu tô fazendo que uma pessoa do grupo quer comprar um hospital e tem um amigo meu que quer vender, só que ele está enrolando. Eu falei, não vou perder essa comissão. Vou atrás de alguém que queira vender o hospital. Eu, na Starbucks, bem lá, eu estava trabalhando essa semana passada e eu escutei alguém falando, eu tenho um hospital para vender, algumas clínicas e tal. Já cheguei lá com a pessoa falando, opa, desculpa interromper tua conversa aqui, mas eu escutei que você tem um hospital para vender e eu tenho um possível comprador para você. Na hora, ele me passou o contato dele e depois eu fui descobrir que ele tem uma empresa, eu não lembro o nome da empresa dele, mas ele é dono de uma empresa muito grande que tem alguns cowork, alguma coisa assim, aqui em São Paulo. E simplesmente, tipo, eu já cheguei pedindo, mas agregando valor, que ele queria vender e eu tinha um comprador. Já cheguei gerando valor para ele. Na hora eu me conectei com um carinha muito brabo de uma empresa que tem alguns hospitais e ele tem outra empresa também que é bem conhecida. Eu trabalhei com o Gaules, que é streamer, por 2 anos. Só fui tirar foto com ele depois de 1 ano de contato em um jantar comemorativo. Exatamente. Exatamente. Tem que ser assim, Marcos. Outra coisa, segunda técnica de network, escutar. Quando a gente está num grupo, principalmente num grupo de network, mastermind, a gente principalmente quem está iniciando ou quem é jovem. Eu falo isso porque eu tenho 20 anos e eu sou jovem. Então, o que eu estou falando aqui foi tudo na prática. Logo no início eu queimei muito network. Eu conheci muita galera famosa, mas cheguei pedindo foto, cheguei pedindo não sei o quê. Por mais que eles eram amigos dos meus amigos e a gente estava no mesmo ciclo, eles simplesmente olharam, um fã, simples, e não me deram bola. Então, estou falando isso por experiência própria. Principalmente no início, eu era a pessoa que mais falava. Tudo que o pessoal falava no grupo, o que for, eu era a pessoa, já sei isso, já sei aquilo, já sei o quê, faz isso. Não é assim. Você tem que escutar. Você tem que ser uma das pessoas que mais escuta. Por quê? Como você vai saber o que as pessoas estão precisando se você não dá tempo delas falarem o que elas estão precisando? Entendeu? Como é que você vai saber como você vai agregar valor para ela se você não só vive falando e não fica escutando o que as pessoas estão precisando? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar. Escutar para você entender como você pode ajudar aquela pessoa e agregar valor para aquela pessoa. Terceiro ponto, que foi o que a Alexandre falou, jamais peça foto. Jamais peça foto. E isso é louco. Foi algo que, igual eu falei, eu errei isso daí porque eu tirei foto com o Eduardo Borges. Eu tirei foto com ele, mas tipo, sei que isso daí foi um erro na hora, eu já sabia conscientemente. Tanto que foi algo engraçado que na hora que eu tava conversando com ele, que a gente tava assim, que vai ser o 5º item que eu vou falar, eu tava percebendo, isso daí é algo que vocês têm que estudar, pelo menos o básico, mas quando eu tava olhando para ele, qualquer pessoa que você vai se conectar é muito bom você saber a linguagem corporal. Eu tava vendo que na mesma hora que eu tava analisando ele tava me analisando também. Na mesma hora, isso é natural, principalmente de gente que conhece muita gente e tem muito resultado. Porque pensa o seguinte, para as pessoas que têm muito resultado, se elas têm muito resultado, elas não são besta. Elas têm que ter um diferencial. Então vocês têm que ficar cientes sobre isso. Quarto ponto. Agir como se não conhecesse a pessoa. Ou seja, conhecesse ela no sentido de não conhecer ela como se ela fosse uma pessoa famosa. Tratar como se ela fosse uma pessoa qualquer que estivesse na tua frente. Que foi o caso que eu falei, que eu vou usar o exemplo do Tomé, mas eu já, com várias outras pessoas que eu me conectei, foi a mesma coisa. As pessoas já estão acostumadas a chegar e as pessoas babando o ovo dela. Não sei o que, tirar foto, não sei o que. Por exemplo, o Tomé, como eu me conectei com ele? Eu cheguei, parei de seguir ele no Instagram, saí dando cancelado todo tipo de mensagem que eu tinha mandado pra ele no Instagram dele. E na hora eu cheguei com ele, oi, tudo bem, fulano? Qual é o seu nome? Oi, tudo bem? Boa noite, qual é o seu nome? Tomé Marcos, oi, tudo bem, prazer, eu sou Vinícius e tal. Nessa época já tinha o case
dos 40 países. Aí começou a marketing digital, o pessoal começou a falar. Aí eu perguntei, o que que você trabalha? Sendo que ele foi a primeira pessoa que eu comprei mentoria dele, a primeira pessoa que eu comprei um curso do digital e eu vivi acompanhando os stories dele. Mas cheguei com ele falando, tudo bem, qual é o seu nome? Gente, vocês têm que entender uma coisa. Todo mundo tem dinheiro que for, todo mundo tem problema. Todo mundo é pessoa, todo mundo é comum. Todo mundo tem pontos de conexão, tem alguma insegurança, alguma coisa. Entendeu? Todo mundo é ser humano. Se você passa a tratar a pessoa como começa a endeusar, você basicamente está falando aqui, isso daqui, ó. Você está aqui, vocês estão vendo meu vídeo, você está aqui em cima e... perdão, a pessoa está aqui em cima e você está aqui abaixo dela. É isso que você... Essa é a mensagem que você está falando para a pessoa. Então, trata todo mundo como se fosse normal. Entendeu? Quinto passo da técnica de network. E antes de eu falar esse quinto passo, gente, eu queria parabenizar todo mundo que está aqui, dizer que todo mundo é fora da curva. E eu tô sendo direto ao ponto aqui, espero que esteja agregando muito valor para vocês. Tá? Todo mundo que tá aqui é foda. Quinto item, linguagem corporal. Isso daí eu vou dar um exemplo. Lembrem que eu falei que eu era tímido? Eu era extremamente tímido, eu tinha autoestima baixa, então eu morria de medo de pegar fora de menina. Literalmente, eu não ficava com ninguém porque eu tinha medo. Tinha medo de pegar a menina e ver ela falar não, e eu ficar constrangido que isso aconteceu algumas coisas. Aí eu entendi que foda-se. Mas eu aprendi o quê? Quando eu tinha 14, 15 anos e tal, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal sem eu saber que era desenvolvimento pessoal. Eu era tímido e eu fui, com 14, 15 anos eu comprei curso de como pegar mulher, até esqueci o nome do guri, mas eu tenho esse curso até hoje. O Lover, esqueci, um guri lá do Rio Grande do Sul, que ele é loiro. Enfim, eu peguei e comprei. E lá ele falava muita coisa, inclusive dessa parada de linguagem corporal, e foi onde eu fui aprendendo. Gente, isso é de extrema importância, porque quando vocês começam a analisar a pessoa, principalmente uma técnica que é rapport, você imitar Isso, Copini, obrigado, Conrado, foi dele que eu comprei. Principalmente quando você começa a imitar a linguagem corporal da pessoa, automaticamente ela vai te ver como um igual. Ele tem. Ele tem curso de sedução, Lover. E ela vai te ver como igual, e principalmente você vai conseguir analisar se você está sendo interessante, se aquele assunto que você está abordando está sendo interessante ou se não está sendo interessante. Entendeu? Linguagem corporal. Isso é de extrema importância. O básico. Vocês nem precisam estudar a linguagem corporal. É só vocês analisarem e começar a perceber se a pessoa está... Por exemplo, um negócio que eu utilizava muito, principalmente depois que eu aprendi isso. E aí eu comecei a pegar mulher e tal. Quando eu estava conversando com a pessoa, eu simplesmente... Uma técnica, principalmente quando você está em sintonia com a pessoa ou você tem muito desejo por uma pessoa. O teu tronco começa a ir para frente. Normalmente, quando o teu tronco começa a ir para frente, a outra pessoa tende a ir para trás. O que você faz? Nunca é bom teu tronco ir demais para frente. É sempre bom vocês manterem uma distância saudável. Se policia sobre isso. É muito importante isso. Principalmente homens. Uma técnica às vezes vocês estão conversando aqui numa distância normal e você vai um pouco para trás. Inconscientemente, se a outra pessoa está conectada com você, comecei o ensino médio, comprei o curso médio sedutor, boa. A maioria, por isso que eu falo, gera conexão. Tudo que eu falo aqui, principalmente uma pessoa é homem, igual eu falei, gera conexão, gera rapport. Então por isso que eu contei a parte de tá quebrado, de ter autoestima baixa, de falar que eu era ruim pra caralho com mulher, e realmente gera muita conexão. E continuando o assunto, homens, se você for um pouco para trás, você vai perceber que se a pessoa tá conectada com você, mulher, ela vem um pouco para frente. Isso é um dos sinais que ela tá interessada em você. Não significa que sim, mas vocês estão pelo menos em sintonia naquela hora da conversa. Enfim, depois vocês estudam mais sobre linguagem corporal, que é bem interessante. Disque. Sim. É que eu utilizava muito isso daí.
Eu penso o seguinte, principalmente sedução é uma parada que nunca para de estudar no mundo dos negócios. Sim, e se vocês pararem pra pensar, tipo, vocês não precisam nem estudar sedução, é só vocês estudarem desenvolvimento pessoal. Técnicas de como, por exemplo, foi o meu caso, eu fiz método CIS, fiz processo de coaching individual, eu não tinha amigo, isso daí eu tenho que contar em outra coisa, mas não vem ao caso, mas eu não tinha amigos e eu tinha que me conectar com as pessoas. E eu era péssimo de network, péssimo. Eu era extremamente tímido, eu era a pessoa que ficava no quartinho trancado. Quando eu fiz o processo de coach, ele me ensinou várias coisas de comportamentos humanos que facilita muito, a minha conexão com a pessoa, tipo linha de losada, perfil comportamental, que é o meu próximo assunto, N outras coisas, linguagem do amor, várias outras coisas que eu aplico hoje para cliente, parceiros, o que for. Eu aplico muito isso e sugiro muito vocês estudarem. O sexta coisa é o DISC. O que é o DISC? É o perfil comportamental, dominante, influente, estável e conforme. Vocês podem ver que ao longo dessa apresentação eu cheguei falando que ia ser direto ao ponto, eu estou sendo direto ao ponto, dando exemplo, falando logo sem enrolação. O que eu estou fazendo? Me conectando com a pessoa dominante. A pessoa dominante ela é focada em resultado. Ela não quer saber como aquilo vai ser feito, mas ela quer que aquele resultado seja feito. Ela normalmente é aquelas pessoas que são mais focadas em líderes. Elas são para liderar pessoas. Influentes. Eu elogiei aqui vocês, falando que vocês são foda e que vocês são diferenciados por estarem aqui. Isso automaticamente eu mexi com alguns influentes que estão me ouvindo agora. Porque o influente gosta de ser elogiado. Influente normalmente é aquela pessoa que chega no grupo e começa a bagunçar, quer ser o centro das atenções. Isso daqui serve para tudo, galera. Para fazer VSL, para você se conectar com clientes. Vocês percebendo o comportamento da pessoa, fica muito mais fácil de você gerar rapport com ela e como você vai falar com ela. No início da call, eu expliquei como iria funcionar. Dei um sumário mais ou menos, expliquei um passo a passo de como iria funcionar. Isso daqui eu falei com os estáveis da reunião. As pessoas de estáveis, estabilidades, elas gostam de ter um passo a passo. Quando elas não têm um passo a passo, uma rotina, elas simplesmente se desesperam. Então você quer se conectar com uma pessoa estável, você tem que falar mais pausadamente, falar de uma maneira mais baixa, até o tom influencia, falar de maneira mais baixa e falar pausadamente. Por exemplo, no meu caso, eu sou o estável influente. Como eu sei disso, tem o que você nasce de nascença e tem o que é o teu adaptável. Tu adapta de acordo com a tua questão. Normalmente isso é muito treino. Hoje eu já sou mais influente, dependendo da ocasião. Alguns eu sou mais dominante, principalmente ambiente de trabalho, mas eu tive que treinar muito isso. E por último, conforme. Eu falei aqui, por exemplo, um termo Dream 100 e falei os dados. O conforme só vai confiar em você se você falar algum termo e chegar com ele e falar, tipo, eu pesquisei das fontes. Ele é a pessoa que fala de fatos e dados. É aquela pessoa que normalmente, no ambiente de trabalho, é aquela pessoa que mexe com planilhas, aquela pessoa muito detalhista. Ela é perfeita para estar nesse ambiente de planilha e organização. Entendeu? Se alguém se identificou aí, provavelmente vocês se identificaram com um desses 4. Lembrando que nós temos os 4, só é de intensidades diferentes. Nós temos, claro, a gente tem um dominante. Enfim, é muito interessante depois vocês pesquisarem sobre isso. E por último, rapport, que é justamente isso que eu falei. Lembra? Primeira coisa, eu coloquei aqui um negócio que é para eu lembrar. Exemplo da história, que é o quê? Eu falei da história, na história que eu tinha dificuldade de pegar mulher. Outra coisa na minha história que gera muito rapport, viagem. Todo mundo, pelo menos, o pessoal, imagino eu, que gosta de acompanhar o Edu. Se vocês forem olhar no meu Instagram, eu não deixo muito salvo, mas eu sempre coloco lembrança anterior, é sempre viajando. Hoje, graças a Deus, eu viajo todo mês. Literalmente, esse mês eu viajei todo mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, todo mês eu fui para algum lugar. Graças a Deus, hoje eu posso isso e eu sempre vou com viagem de ida e compro viagem de volta. Esse ano passado eu viajei de 2 em 2 meses, ano retrasado. Enfim, gosto de viajar, sempre que eu posso, às vezes dá doido na minha cabeça, eu falo, vou viajar.
Eu compro a passagem no dia e vou embora no mesmo dia. Enfim, técnicas de network até aqui, isso foi algumas técnicas, tem várias outras técnicas que vocês podem estar utilizando, mas isso daqui sim, principalmente aqui no grupo, que aqui vocês tem muita gente qualificada, vocês podem estar pegando e fazendo alguma parceria aqui. Isso daqui é de extrema importância. Aqui tem mais alguma coisa. Aqui, ó. Técnicas de network. Por que você tem que fazer isso? Primeira coisa, eu já fechei muito cliente e principalmente vou usar como exemplo o Brian, que eu falei para ele. Cara, você tem um cliente, você tem algum amigo, posta esse cliente, porque automaticamente aquela pessoa, por exemplo, o Brian, ele é gestor de tráfego do Ryan e esqueci o nome do gurizinho, filho do João Kepler. Depois tu fala aí, Brian, que tu tá escutando, que eu não lembro o nome dele. Que é amigo do Areb, o Davi Braga. Isso. Ele é gestor de tráfego do Davi Braga. O Davi Braga tem uma autoridade, o Ryan tem uma autoridade. Automaticamente, quando você fala que você é amigo da pessoa ou que você trabalha com aquela pessoa, as pessoas que seguem aquela pessoa vão te tratar como uma pessoa mais foda, porque você é responsável por quem você agrega no ciclo, porque quem você adiciona no ciclo. Você é responsável por isso. Então, por exemplo, o Brian, os meus seguidores confiam em mim. Eu tenho, sei lá, o Kenji, eu tenho uma familiaridade muito boa com o Kenji, a gente virou amigo. Eu chego e apresento, esse daqui é o Brian, ele é muito foda no que ele faz e tal. Automaticamente o Kenji não vai nem questionar, porque o Kenji, ele confia em mim. Então o Brian, ele vai emprestar a autoridade, a minha autoridade para ele. E a pessoa já vai tratar ele como igual, como alguém foda, entendeu? Isso eu utilizei muito de maneira estratégica. Como? Eu tenho muita gente que eu saio tipo, eu acabo não postando, também a pessoa não gosta de que eu poste, mas tem gente que eu posto muito no meu Instagram ou tenho foto lá no feed, porque quando alguém bate o olho, a pessoa vai olhar e falar, conhece fulano de tal, por exemplo, o Mike. Muita gente conhece o Mike. Vinícius Zareb também, tem gente que conhece o Vinícius Zareb. Paulo Vieira e outras pessoas também. Então, automaticamente, quando eu tô no mesmo ambiente que ela, que é o que eu faço muito com os mentorados do Vinícius Zareb, por exemplo, e de outras pessoas que eu lanço. Chego, eu que lanço fulano de tal. As pessoas nem questionam, já falam, caramba, você que lança, você é top. Isso é muito interessante, é muito bom vocês utilizarem de forma estratégica isso com vocês. Entendeu? Por exemplo, eu postei a foto com o Eduardo Borges lá no meu Instagram. O que veio de comentário naquele dia, que gente que seguia ele, gente que começou a querer se aproximar mais de mim. Porque o Eduardo Borges tem uma autoridade, ele, como a gente saiu para jantar uma vez, já meio que as pessoas já me taxaram como uma pessoa acima da média. Outra coisa, essas pessoas, seja amigo, seja o que for, vamos supor o Brian. O Brian, eu me conecto com ele, ele sabe que eu sou muito bom, ele me acompanha no Instagram, o Marcos também me acompanha no Instagram, sabe que eu sou muito bom no que eu faço, vê meu lifestyle, automaticamente, isso é uma coisa muito importante que eu sugiro muito todo mundo ter, é posicionamento. Isso daqui é de extrema importância. Automaticamente aquelas pessoas vão me indicar outros clientes, que eu vou usar como exemplo um pouquinho mais para frente no próximo slide. Mas automaticamente as pessoas, elas te admiram, elas vão te indicar para outras pessoas. Eu aposto que muita gente aqui já indicou, vamos supor, o perfil do Eduardo Borges, ou até o Ryan, que os meninos falam muito do Ryan, para as outras pessoas. Porque as pessoas admiram aquelas pessoas e vão indicando para outras pessoas. Toma aqui, escuta isso daqui, olha o que esse cara tem para falar. A mesma coisa acontece se você é uma pessoa legal e se você gosta de ajudar as outras pessoas, se você agrega valor para as outras pessoas, automaticamente as pessoas, elas vão te indicando para os perfis ou pessoalmente para os amigos dela. Que foi meu caso. Eu conheci uma galera que é do network do Vini. O Vini conhece a família Vieira, o Paulo Vieira, aquele carinha, o Titã. Eu conheci o Titã, que era outra pessoa que eu acompanhava muito na adolescência, o
do Vida de Titã, o lourinho lá, que eu esqueci o nome dele. Mas eu já saí várias vezes pra sair com ele, já fui pra casa dele jogar videogame, aqueles videogame da coisa, mas é muito legal. Mas é muito legal e eu utilizei isso. Na época eu já tinha esse conhecimento, peguei e apliquei, fingi que nem conhecia o Titã, nem conhecia o Augusto, que é o do Vida de Titã. Fingi que nem conhecia eu e tudo bem, qual é o seu nome e tal. Automaticamente, como eu trabalhava com o Areb, sou amigo do Areb, ele me apresentou para o ciclo social dele e o pessoal nem questionou, já me viu como uma autoridade, entendeu? Você entra em lugares e conhece pessoas com mais facilidade e entra em lugares que você jamais imaginou, como é o meu caso. Por exemplo, eu conheci Elaine Orives, conheci uma galera simplesmente por conta do meu posicionamento e do meu network. E você não precisa conhecer muita gente, você precisa conhecer uma pessoa. Uma pessoa que já vai virando um efeito cascata. Lembrem-se, você tem que ser uma pessoa legal. E eu já vivi muita coisa que vocês não podem imaginar, e tem muita coisa que eu também não posto no Instagram, de network, de lugares bem aleatórios que eu já fui. Festa aleatória, um rolê muito aleatório. E isso é muito... É uma questão que você só aprende assim, na prática e através do networking. Do networking. Técnicas de networking foi isso daqui. Aí vocês não estão vendo. Opa! Ó, um exemplo aqui. No primeiro dia da call que eu falei que eu atendo uma Final Water. O que é uma Final Water? Uma Final Water é uma água que custa 80 euros, que é vendido no mercado europeu e no mercado árabe. E como eu conheci essa pessoa utilizando os três passos que eu falei. Primeiro, eu fui num ambiente onde era propício. Então, eu fui para um hotel muito bom, que eu voltei lá para minha cidade. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui na minha cidade. Aonde é que eu posso me conectar com gente top? Eu falei, lá no Tropical. É muito legal, para quem não sabe, eu sou de Manaus. Atualmente eu tô em São Paulo, mas eu sou de Manaus. Entendeu? Eu saí de Manaus com 18 anos, hoje eu tenho 20 anos. Com 18 anos e fui pra Floripa. Sou lá da puta que pariu. Lá tem um hotel muito top e eu fui pra lá. Eu falei, cara, eu vou pra lá que eu consigo me conectar com gente muito top. Foi dito e certo. Tem uma pessoa lá que é muito conhecida naquele hotel, que fica hospedado lá quase sempre, e é muito conhecido que ela fala conheceu o Tropical, top demais, legal. E ela fala com todo mundo lá, que é o Carl Júnior. Ele é dono da Amazon, que é a água que tira o ar da Amazônia, uma parada bem louca. Já conhecia ele, e lá embaixo quem conhece lá o Tropical, tem a parte da piscina que tem um barzinho. Eu ia lá todo dia, mano. Todo dia eu terminava de trabalhar lá em cima, eu descia pra ver o pôr do sol e caçar network. Conheci uma galera lá, empresário que for. Mas estou utilizando como, por exemplo, o Call. Muitos amigos que são meus amigos até hoje, estou usando o Call como exemplo porque ele é um cliente e ele é um case, querendo ou não, quando eu falo, eu trabalho com uma água que custa 80 euros. A gente está lançando uma nova água que custa 180 euros, 190 euros. O pessoal já fica, opa, ninguém faz isso. Lembra do mecanismo único? De como você vai se conectar? Por exemplo, aqui vocês não estão vendo, mas depois vocês vão ver no slide, tá a gente entregando essa água para uma mulher super famosa, que eu não lembro o nome dela, mas ela trabalhando malhação, alguma coisa assim, entregando uma água para ela de presente, num evento de moda. Eu tava lá com eles. Tem outra foto aqui, eu já do lado dos sócios da empresa, que é o Carl, sócio majoritário, tem outros sócios, parte da equipe, e ele me mostrando uma água que ele queria lançar. Como eu fiz isso? Tava no ambiente propício, lembra? Dream 100, tava lá. Já sabia quem ele era, mas fingi que nem conhecia. Teve um dia que eu fui lá de manhã, que eu ia de manhã e à noite, ia lá, para conversar com a galera da piscina. Ele tava lá fazendo natação.
E ele chegou, eu tava conversando com a menina, ele chegou, oi, tudo bem? Na época, ele não quis falar o que ele trabalhava. Ele era uma pessoa super reservada, ele não quis falar. Mas eu cheguei falando, eu já sabia o que ele tinha, já tinha olhado o Instagram dele, então eu utilizei o meu case de ter uma empresa que roda infoproduto para 40 países, porque eu sabia que o mercado dele era lá fora. Então ele perguntou, eu tenho um produto, que ele só falou isso, eu tenho um produto que eu vendo para um mercado de luxo, assim, não quis falar o que era. E não entrou muito em detalhe, porque, lembrem, outro negócio bem importante de você falar. Gente, normalmente quando a pessoa é famosa ou algo do tipo, eu já saí pra festa num rolê muito aleatório, aonde tinha muita galera famosa, eu sabia que eles eram famosos, mas eles não me conheciam, tipo, uma pessoa que era famosa, que eu fiquei até lá com uma menina que saiu em algumas revistas. Uma pessoa que era muito famosa, eu sabia que ela era famosa, mas eu cheguei, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Você trabalha com o quê? Ele virou, eu sou psicólogo. E ele nem é psicólogo. Eu sou psicólogo, atende algumas coisas assim. Falou porque essas pessoas não gostam de se expor. E normalmente elas gostam de estar num ambiente onde elas possam ser elas mesmas. Então isso é muito importante. Lembra daquilo, de tratar as pessoas como se fosse igual. Que elas já estão cansadas de ser, tipo, tratada como, meu Deus, é famoso. E eu tava lá e eu cheguei com essa pessoa e falei, tenho um infoproduto, eu tenho uma empresa que a gente vende em 40 países. Já cheguei gerando interesse para a pessoa. E em nenhum momento eu perguntei mais em detalhes da empresa dele, nem fiz isso. O que eu fiz? Me conectei com a pessoa, a gente virou amigo. Depois de 2, 3 meses, ele me acompanhando no Instagram, acompanhando o lifestyle, isso é um negócio que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que é, gente, vocês não têm que se vender, porque as pessoas já estão cansadas de pegar e as pessoas quererem ficar meio que amigo dela por interesse. Eu não faço isso. Eu literalmente viro amigo, realmente amigo das pessoas, e eu sei que se eu não fazer negócio com a pessoa, ok, mas eu sei que ela é uma pessoa que vai me apresentar outros clientes, porque empresário conhece empresário. E quando você aumenta seu network, tipo, isso abre muitas portas. E eu simplesmente, ele me seguiu no Instagram, pronto, um dos funis de venda é meu Instagram. Posto muito lifestyle, muito lifestyle, muito lifestyle. Quando vocês me veem postando algum faturamento, dinheiro, alguma coisa, eu estou negociando alguma coisa com alguém. Eu falo muito sobre isso, principalmente no meu Close Friends, que eu tenho um Close Friends que eu pago uma mensalidade que é barata de R$ 97. E lá eu falo muito sobre a questão de você ser estratégico, de você principalmente utilizar o teu Instagram de forma estratégica. E, por exemplo, hoje a minha mentoria ela custa R$ 10.000. O meu Instagram ele era privado, muita galera me seguiu aqui. E mesmo com o Instagram privado eu vendo mentoria de R$ 10.000. Por quê? Eu tenho um princípio, eu não me vendo, eu faço as pessoas quererem saber mais sobre mim. Literalmente me torno uma pessoa interessante, eu faço com que elas venham até mim. Hoje essa é a minha estratégia. A gente tava lá, conversou, virou meio que amigo. O que aconteceu? Por acaso, que foi realmente onde quebrou a barreira de entrada, eu conheci a pessoa e vi algo que poderia ser algo em comum. O que foi isso? Muita gente não gosta, mas foi cogumelo. Quem é da galera do Eduardo Borges sabe de cogumelo. Eu tinha acabado de comprar um cogumelo, o pessoal foi deixar lá no hotel. E eu tava lá na piscina, tinha acabado de receber e eu sabia que ele tava lá com o cogumelo. Cheguei, ele tava perto de mim e tava conversando com um amigo meu e falei, tô com o cogumelo aqui. Ele falou, opa, caramba, não sabia que tinha aqui em Manaus, e foi onde a gente se conectou. Aí eu já cheguei falando, você quer? Não te preocupa não. Dei 3 gramas pra ele e não cobrei nada. Gerei valor. Tipo, pega, pode ficar. Dei 3 gramas pra ele. Aí depois ele, obviamente, depois de uns 3 dias, ele falou, não, você tá doido? Você me deu lá e tal, quanto é que é? Aí ele me transferiu R$ 450, que foi o valor que eu falei. Mas eu gerei valor primeiro pra ele, tipo, aí foi quando literalmente se conectou. Aí, lembrem, tem várias formas de você gerar conhecimento, ou através do teu network, pontos em comuns.
Por isso que o primeiro ensinamento aqui foi conheça muito bem a sua persona. Conheça com quem que você está conversando. Por exemplo, lá no outro exemplo, na verdade, que eu fiz com o Eduardo Borges. Ele tá lançando lá o mais Suites, alguma coisa assim, mais não sei lá o que, Suites. O que eu cheguei para ele e falei, esse exemplo, o que a gente vende nessa outra empresa é profissionais liberais, a gente foca muito em profissionais liberais e isso daqui eu tô falando de conteúdo de mentoria. Quem pegar isso daqui vai fazer muita grana. A gente foca muito em quem é profissional liberal ou empresário, porque são gente que tem dinheiro todo o tempo. Então, um exemplo, todo mundo fala que o mercado digital em dezembro cai. Em dezembro de 2021 para 2022, a gente estava vendendo US$ 8.000 por dia. Porque o nossa persona tem dinheiro todo dia, ele não tem que esperar até dia 5 para estar comprando alguma coisa. Entendeu? E eu cheguei. Eu tenho TDAH, gente, eu acabo esquecendo. Eu nem lembro porque eu tava contando essa história. Acabou de fugir aqui uma parada. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Falei do profissional liberal. Não lembro. Se alguém puder me relembrar no chat aí, eu agradeço. Que eu não lembro, literalmente, às vezes dá um devaneio assim. Profissional liberal que eu acabei entrando mais no assunto que não era pra ter entrado. Ah, tá, beleza, do Feng Mais Schmitz, do Eduardo Borges, lembrei. Obrigado. O que aconteceu? Eu cheguei lá com ele, a mesma coisa que eu fiz. A gente estava lá no coisa do Avengers, mas eu já cheguei com ele falando, então, esse produto que eu já vendi um produto que a gente vende em 40 países, e esse produto era focado em designers de interiores. Porque conteúdo de mentoria, vou fechar um pouco, mas lembrei aqui. Gente, vocês vendem para profissional liberal, o mesmo profissional liberal que tem aqui no Brasil, tem em todos os lugares do mundo. A gente nem mudava copy nem nada. A gente criou uma copy que validava, só fez traduzir e para a mesma persona. Nem mudou texto, nem mudou público de interesse no Facebook, só mudou a localização do país. Entendeu? Isso daí, por isso que profissional liberal também é muito bom. Continuando o assunto do Eduardo Borges. Eu já cheguei falando para ele, trabalhei com esse nicho e tal, comecei a dar alguma dica que ele poderia aplicar. Tentei gerar valor para ele na hora. E eu faço isso com todo mundo que eu quero me conectar. Já cheguei gerando valor, falando para ele como a gente rodava um pouco, expliquei um pouco da estratégia do KLT. Então, dica para vocês, já chegue gerando valor. Sempre chegue gerando valor. Quarto ensinamento: depois que você conheceu muito bem quem é a sua persona, quem é a pessoa que você quer se conectar, você sabe onde ela está, evento, comunidade, o que for. Você tem um diferencial, um mecanismo único. Agora vem para meio que é o funil de vendas. Como você vai fazer para converter essa pessoa? E não necessariamente, igual eu falei, a pessoa que está me escutando aqui, vocês vão virar meus clientes. Não. Mas vocês vão virar mais próximos, alguns vão virar amigos e vão acabar ou fazendo algum outro negócio com vocês, ou vocês vão acabar me indicando algumas pessoas pelo fato de eu ser uma pessoa que sempre está agregando valor para vocês vão estar com um gatilho de reciprocidade muito grande. Isso é natural, entendeu? Qual é o meu funil de vendas hoje? Meu funil de vendas. As pessoas normalmente me seguem no Instagram. No Instagram eu posto muito lifestyle, muita coisa, e a pessoa normalmente ou ela vira meu cliente ou ela me indica muito cliente. Atualmente eu não vou atrás de cliente. As pessoas literalmente chegam e me mandam mensagem ou fulano de tal me passou, hoje em dia já foi melhor. Hoje em dia acontece uma vez na semana, mais ou menos. Antigamente era uma vez por dia. Fulano de tal me passou teu contato, fulano de tal me passou teu Instagram, não sei o quê. Todo dia eu tinha um projeto, eu tinha que ficar recusando o projeto, porque não fazia sentido para mim. Então, agora é a hora que vocês vão simplesmente pegar e fazer o que é um funil. É onde a pessoa vai entrar
e vai gerar um relacionamento com você, qual canal de venda, WhatsApp, o que for. Por exemplo, o Léo foi uma pessoa que a gente se conectou e de alguma forma, não sei se ele tá aí, que ele tava lá no, no jantar com o Eduardo Borges, e hoje eu acabei de mandar uma mensagem para ele. Fala, mano, como é que você tá? Dica de network também, outra coisa bem importante, que eu não coloquei ali, mas é bom frisar. Não chegue falando sobre trabalho. Todo mundo já tá toda hora falando sobre trabalho. Por exemplo, o Nathan, não sei se vocês conhecem o Nathanzinho, que ele tem 26 anos, ele faz o Fórmula de como vender o Fórmula Online, alguma coisa assim, Fórmula Automática Online. O Nathan, ele é bem conhecido, ele tá no Mastermind do Finch e tal, e em outros Mastermind, eu acho que do Ryan também. Ele parece uma criança, ele tem 26 anos, mas parece que tem 16, bem baixinho também. O Nathan, por exemplo, a gente era do mesmo Mastermind. Não, é o Natanael, exatamente. Não o Nathan, o que canta. Por exemplo, o que aconteceu com ele? A gente era do mesmo Mastermind, um amigo me apresentou com ele, eu acabei, tipo, não... A gente conversou, mas não gerou conexão. Quando, na hora que eu cheguei, segui ele no Instagram, comecei a puxar assunto com ele sobre videogame. Ah, me passa aí alguns jogos e tal que tu tá jogando, eu tô querendo comprar um videogame de novo. Comecei a conversar com ele de jogo e tal, me seguiu no Instagram e a gente troca ideia de vez em quando e tal. Faz 2 anos que eu não vou em BH. Eu morava lá em BH no passado. Eu morei 2 vezes em BH, em junho, que eu morei 3 meses, em abril do 2021, e quando foi ano passado eu morei mais 3 meses. Aí depois, desde lá, eu tenho que voltar pra rever a galera de BH. E eu acabei me conectando com ele assim, tipo, eu não falei nada de funis de venda, faturamento, nem nada do tipo. Cheguei falando, e aí, mano, qual videogame que tu joga? Pra outra pessoa falando, qual país que tu quer viajar, já fui pra tal canto, te indico tal coisa. Pra quem não sabe, eu morei em 9 estados. Então, viajei nos últimos 2 anos, eu viajei, totalizando em viagem de avião, assim, foi mais de 50 vezes, alguma coisa assim. Tipo, mais de 30, 40 vezes. Então, acabo me conectando e isso que eu tô falando, eu fiz em vários estados. Por isso que eu fui conhecendo muita gente. Então, basicamente é isso. Tipo, quais são os funis que você faz? Você pega e identifica isso. O que responde quando pergunta o que você faz? Mais sobre negócios ou sobre lifestyle? Cara, então, eu falo sobre o que eu faço. Se eu, por exemplo, faço isso, isso e isso. Normalmente, quando eu falo coisas que vão me conectar mais próximo com a pessoa, ou que me tornem interessante. Por exemplo, vamos supor, Alexandre, que você tem alguma construtora. Você me pergunta, então, que legal, eu trabalho com MRV. Alexandre, você pode aí eu já chego, se você quiser, eu posso te dar umas dicas para melhorar as tuas vendas, como tá as tuas vendas. Entro no assunto. Se eu vejo que a pessoa não está muito confortável, quer mudar de assunto, que ela chegou introduzindo a conversa, não eu cheguei introduzindo a conversa. Aí eu já vou mudando para outras coisas. E o que você faz e tal. Vou abordando o assunto, entendeu? A mesma coisa com os outros tipos. Aí eu coloquei aqui uma frase que vocês não estão vendo. Isso. Eu me adapto de acordo com quem que eu estou conversando. Por exemplo, galera de infoproduto. Chego e falo, legal, tem uma agência de lançamento. Eu tenho uma aceleradora que a gente atende e-commerce, negócio local e infoproduto. Mas eu estou conversando com alguém de infoproduto, eu não falo que eu atendo e-commerce, negócio local, que isso não interessa para a pessoa. Ou eu falo que eu era sócio de uma empresa que eu vendo em 40 países, ou eu falo que eu tenho uma agência de lançamento, alguma coisa. Então eu sempre me adapto de acordo com o que vai causar conexão com a pessoa que eu estou conversando. Aí tem essa frase aqui que eu falei, que eu escrevi aqui, que é: empresário conhece outros empresários. Então, automaticamente foi isso que eu falei para vocês.
Se vocês não virarem clientes, amigos, o que for, alguma coisa, algum negócio vai sair, nem que seja para vocês me indicarem para outras pessoas. Ou alguém falar assim, eu vi a call do Vinícius lá, curti ele pra caramba, ele tem um pensamento da hora, ele é nome digital, coisa assim, segue ele no Instagram também, ou ele é gente boa, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, isso daqui é bem importante. Como, por exemplo, aqui, vocês não estão vendo, mas eu utilizei algumas técnicas também do que eu utilizo. A Vivi, que eu tirei é um print do Instagram. Eu tenho um produto aqui dentro da empresa que é o nosso programa de aceleração. Esse programa custa 60 mil reais, onde a gente cuida de toda a parte de copy, desenvolvimento de funil, automação, toda a parte. Ele custa 60 mil reais aqui dentro da empresa. E essa pessoa, ela é uma cliente minha que comprou esse produto. Ela comprou esse produto em novembro. Quando foi esse mês, além de ter muita gratidão, porque a gente também falou algumas coisas, a gente conversou algumas coisas com ela sobre desenvolvimento pessoal, que é algo que eu gosto e eu incentivo muito as pessoas a estudarem. Sempre que eu posso, eu estou indicando alguma coisa. E ela curtiu tanto e ela me indicou um outro cliente. Esse cliente só foi para rodar tráfego aqui dentro da empresa. Mas esse cliente, ele é um cliente que ele virou um puta case, que a gente fez um lançamento. Ele é um cliente de negócio local. Eu fiz um lançamento com ele e é uma parada que eu tô fazendo com todos os clientes de negócio local, que tá dando muito certo. E, esse cliente, hoje, ela me indicou só para eu fazer análise de dados dele. Olha que interessante. Para quem não sabe, eu trabalho com análise de dados. E, tipo, é um negócio que eu gosto, que eu estudo e que eu me aperfeiçoei nisso. E ela pegou só para analisar os KPIs da empresa dele. Eu entreguei algo bem feito para ele, cobrei um valor lá só pelo serviço, que durou 3 horas, analisei tudo dele e durou mais de 6 horas, na verdade. E analisei toda a análise de KPIs para ele e mandei a recomendação para ele. Nisso que eu mandei a recomendação para ele, ele me pagou o valor X. Ela nem estava esperando nem nada. Ela me indicou por gratidão. Eu simplesmente virei para ela: Vivi, me manda teu Pix. Pela indicação, sempre dou. Ela nem estava esperando aquilo, eu dei aquilo de forma inesperada. Gerei muito valor para ela, ficou muito grato. Automaticamente ela me indicou outros projetos também, outras coisas. E eu paguei comissão para ela. Então, tipo, cara, eu fiquei pensando, eu posso ganhar sozinho ou eu posso dar incentivo para outras pessoas também, que automaticamente elas vão, gatilho de reciprocidade, e elas vão querer ganhar elas vão querer ganhar novas comissões. Então, paguei indicação para ela. Aí, depois, ele virou e falou: gostei muito da tua análise e tal, eu quero saber o serviço de tráfego de vocês, quanto é que é? Passei o valor para ele, que foi 3.500, mas negociou e fechou em 3.200, e fechei mais um projeto anual. Eu fechei de 12 meses o contrato de 3.200 para ele. E quando ele me pagou, dei mais uma comissão para ela, sem esperar nem nada, entendeu? E eu faço isso com todo mundo que me indica projeto. E isso acaba incentivando a galera a dar mais projeto para vocês. Isso faz também, uma das formas de você incentivar as pessoas a te indicar, entendeu? E por agora é só isso, minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado de alguma forma para vocês. Espero que vocês consigam aplicar isso na prática. Tentei ser o mais didático possível e me utilizar como exemplo, já que eu aprendi tudo isso de maneira empírica. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, o que for, apliquem isso daí que vai dar muito bom para vocês. Eu acredito que vai dar muito bom para vocês. Eu vou dar 2 bônus aqui para vocês. Eu ia dar 3, só que eu estava até discutindo. Eu acabei não encontrando um terceiro bônus para dar. Mas quem quiser, a galera aqui pode ganhar uma call de 1 hora de consultoria comigo. 1 hora de consultoria comigo. E eu vou dar um bônus, que é um documento onde você vai ter toda a análise da tua persona para você pegar isso daqui é mais para infoproduto e tal, para quem quer saber sua persona, dores, desejos e tal.
vocês podem estar utilizando para o que vocês quiserem. Então, quem quiser, depois me chama lá no Instagram. Eu vou deixar no chat, já que eu coloquei na apresentação e não tá aparecendo aqui. Então, é Vinícius Fallen, quem quiser me seguir lá. E, cara, que bom que vocês tenham gostado, de verdade. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, o que for, vou parar de compartilhar.